Fala pessoal, vamos mais para um caso clínico hoje para a gente poder treinar um pouco da prescrição médica. Você já sabe que nesse módulo a gente vai ter alguns objetivos que não o exame físico tradicional. Tentamos avaliar uma abordagem sindrômica para treinar o raciocínio clínico, pensando na hipótese diagnóstica principal e no diagnóstico diferencial. E o objetivo aqui é fazer revisões pontuais e treinar uma prescrição médica, seja ela a primeira prescrição, a admissão do paciente ou então fazer uma primeira evolução. Tudo isso para a gente ter um pouco mais de proximidade, de intimidade com a prática médica, para a gente chegar já com confiança e dizer, pode deixar que essa prescrição aí eu faço. Esse é o objetivo que eu quero que vocês façam. Tranquilo, beleza. Maria Luísa é uma mulher, 57 anos, meia idade, um pouco quase idosa, dá entrada no pronto-socorro com a queixa de fraqueza no braço esquerdo e uma dificuldade na fala. Há aproximadamente 5 horas, beleza. Estou diante de um déficit neurológico focal agudo. Estou no pronto-socorro, o que é que tem que vir à mente? Esse é um paciente potencialmente grave? Ele tem alguma possibilidade de instabilidade, seja ela inspiratória, respiratória, hemodinâmica, neurológica? Como é que é possivelmente? Essa é uma pergunta em que a prática vai te dar um conhecimento, uma segurança de resposta mais tranquila. Mas não pode deixar de se fazer essa pergunta. É um caso potencialmente grave? Paciente que te comove, ganha um monitor que eu quero monitorizar. Frequência cardíaca, saturação, o monitor para um eletrocardiograma, quero avaliar a frequência respiratória desse paciente. Caso se tiver com desconforto respiratório, dessaturação, eu vou ofertar oxigênio. A gente vai ver aqui quais são os dispositivos para a gente poder ofertar oxigênio e vai garantir um acesso venoso periférico para a possibilidade de administrar alguma medicação. Quem te comove, ganha móvel. Um caso potencialmente grave, ele ganha essa conduta sem eu nem saber o que é o diagnóstico. É rotina. Beleza. Quais as fundamentais perguntas para eu fazer nessa abordagem inicial? Quem é seu paciente? Eu estou diante de um homem e uma mulher, criança, um adulto, meia-idade, um idoso, um muito idoso. Ele tem comorbidades? Qual é a epidemiologia? Quais são os fatores de risco? Com esse apanhado geral, com mais a queixa de déficit neurológico agudo, eu consigo otimizar na minha cabeça algumas possibilidades, outras mais prováveis, outras menos prováveis. E isso é que é o diagnóstico diferencial. É essa beleza de você pegar essas identificações na anamnese, só estou na anamnese, ainda vou complementar com várias informações para eu poder direcionar qual caminho eu vou. É um déficit neurológico agudo, é um déficit neurológico crônico. É uma síndrome do primeiro neurônio motor, é um síndrome do segundo neurônio motor. Isso aí é a anamnese do exame físico que vai me dizer por onde eu vou. Essas são as perguntas fundamentais que a gente não pode deixar de ter. Tranquilo. Estou diante de um déficit neurológico focal. Por quê? Porque não é uma encefalopatia generalizada. Não é um rebaixamento do nível de consciência pelo acometimento geral. É uma fraqueza focal num lado do corpo com um tempo de muito pouco tempo, um déficit agudo. Então, isso eu chamo de déficit neurológico focal agudo. Qual é a principal suspeita que eu devo ter diante disso? De uma etiologia vascular. E a principal síndrome no déficit neurológico focal e agudo é o acidente vascular encefálico. Eu não sei se é isquêmico, não sei se é hemorrágico. 85% das vezes vão ser isquêmico, mas eu não tenho capacidade, por meio do exame clínico, de diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico. Beleza. Como deve ser o meu raciocínio a partir de agora? Estou pensando no AVC. Hemisfério cerebral esquerdo? Hemisfério cerebral direito? É lobo temporal? É lobo frontal? É lobo occipital? É tronco encefálico? Eu preciso, por meio do exame clínico, topografar a possível etiologia. Topografar a localização, eu posso suspeitar, se for um acidente vascular cerebral, qual o território que está acometido, seja ele por uma isquemia, seja ele por uma hemorragia. E a partir disso, qual a etiologia e qual o mecanismo desse acidente vascular cerebral? Eu preciso fazer o diagnóstico sindrômico,
diagnóstico nosológico, o diagnóstico etiológico e ver a possibilidade de um tratamento de acordo com os diagnósticos. Tranquilo. O que é que eu tenho que saber de fundamental para fazer essas perguntas iniciais? Epidemiologia e fatores de risco. De epidemiologia, é uma mulher branca, 50, 60 anos, já teve algum AVC prévio, algum acidente isquêmico transitório? Quais são os fatores de risco? Isso tudo eu tenho que ter na ponta da língua para fazer essa pergunta na anamnese do meu paciente. Olha, eu tô te ensinando a fazer um diagnóstico sindrômico, traçar hipóteses sindrômicas apenas com a queixa principal e a duração. Eu te disse que com a queixa e a duração dessa minha paciente, eu tenho um déficit neurológico focal e agudo, e a minha principal suspeita é um acidente vascular encefálico. A gente ainda não chegou na história da doença atual. Eu não sei a patologia, a história pregressa dela patológica. Eu não sei os antecedentes pessoais fisiológicos patológicos. Eu não sei nada do paciente ainda. Eu não sei o exame do paciente. Mas só com a queixa principal e com a duração, eu já estou te dando subsídios para traçar um diagnóstico sindrômico. Tranquilo? Presta bem atenção nisso. A gente não vai terminar a anamnese, a gente não vai terminar o exame físico, para lá no final traçar o diagnóstico sindrômico. Queixa principal, duração. Qual é a síndrome? Beleza. Se fosse uma dispneia a 2 horas, insuficiência respiratória aguda. É outra síndrome, é outro diagnóstico sindrômico. Beleza. Ora, o que é que eu vou pensar em topografar? É uma fraqueza no braço ou na face? Uma fraqueza de predomínio bráquio de braço, facial de face, bráquio facial estão mais fracos do que em relação aos membros inferiores, eu posso avaliar que seja um acidente vascular cerebral no território da artéria cerebral média. Não, estou fazendo exame físico, nos membros inferiores é que está mais fraco. É um déficit neurológico e predomínio crural de membros inferiores. Ora, qual será que é a região do córtex cerebral acometida? É de artéria cerebral anterior. É a região mais superior do córtex cerebral. Só com essa informação do exame clínico mais refinado, que a gente está aprendendo também no nosso curso, eu estou conseguindo, além do diagnóstico sindrômico, um diagnóstico topográfico. Importantíssimo. Então, o paciente tem paralisia facial central, apagamento do sulco nasolabial, ele tem desvio da comissura para o lado não afetado, ele tem dificuldade no fechamento da fissura palpebral, então ele tem uma paresia do nervo facial de etiologia central. Então eu já posso aqui pensar no acometimento de artéria cerebral média. Estou relacionando a clínica com a topografia. Se eu pedir um exame de imagem, eu já vou direto olhando naquela região para saber se bate. Eu vou com o meu olhar direcionado. Isso é que é a beleza da fazer a correlação nas várias fases do diagnóstico. Não, é um paciente com fraqueza de perna. Então eu penso mais na região de cerebral anterior. E assim eu vou traçando o meu diagnóstico. Além disso, o paciente chegou à afasia de expressão. Ou então o paciente chegou com mutismo. Ele não consegue expressar as palavras. Opa, será que é uma área que afetou a área de Broca? A área da expressão da linguagem? Ou o paciente chegou com um déficit de campo visual. Vá lá no nosso módulo de exame neurológico que a gente já tem aula. Ele chegou com a hemianopsia ou com a maurose completa na visão do lado direito. Será que ele pegou a área visual primária? E assim a gente vai traçar o nosso diagnóstico topográfico. Definimos a topografia de, por exemplo, fraqueza no hemicorpo esquerdo. Provavelmente é o cérebro direito. Então eu vou olhar no hemisfério cerebral direito. É uma paralisia de membros superior e inferior. Então eu fico na dúvida se é cerebral média ou cerebral anterior. Por quê? A cerebral média, ela pega essa face lateral do hemisfério cerebral e a cerebral comunicante, a artéria cerebral anterior, pega essa face medial do cérebro. Então eu já vou vendo aí qual a possibilidade de etiologia vascular desse paciente. Tranquilo. Queixa principal, duração, diagnóstico sindrômico. Tracei uma possível topografia e etiologia com o exame que eu fiz. As informações para complementar. Ela relata que estava fazendo o almoço
quando deixou cair um copo de vidro que segurava com a mão esquerda. Então eu tenho uma paresia do membro superior esquerdo. Ao chamar sua filha para ajudar, notou que a fala ficou como se estivesse enrolada. Então eu tenho uma paresia, uma força reduzida de predomínio bráquio-facial. A força de expressão dela parece que ela não conseguiu se gesticular adequadamente. Posso tentar fazer um diagnóstico diferencial. Ela nega febre, nunca teve um episódio anterior semelhante, tosse, cefaleia, não tem perda de visão, não tem perda de audição. Tranquilo. De comorbidades, tem pressão alta, diabetes, dislipidemia, alto risco cardiovascular. Eu estou aumentando a probabilidade de esse diagnóstico ser vascular. Usa captopril 2 vezes ao dia, metformina e não controla o colesterol. Altíssimo risco. Além disso, é sedentária e tem sobrepeso. Beleza. A gente está tendo um exame neurológico no nosso curso que a gente vai ver a maioria dos passos de um exame quase que completo. O suficiente. Qual a principal utilidade prática de você ter a noção do exame neurológico? É porque na patologia cerebrovascular mais frequente no mundo, que é o acidente vascular cerebral, com altíssima morbimortalidade, você não precisa nem ser neurologista para fazer um exame neurológico show. Mas você precisa fazer a triagem dos déficits neurológicos desse paciente no pronto-socorro. Isso a gente aplica a escala do NIAID, que é uma escala que a gente vai utilizar, a gente vai abrir aqui no telefone, vai abrir aqui no papel, mas a gente tem que saber executar as manobras para poder estratificar o déficit neurológico desse paciente. A gente vai avaliar o nível de consciência, os nervos cranianos, o olhar conjugado, o campo visual, o grau de paralisia facial, a resposta motora dos membros superiores e inferiores, se ele tem ataxia, coordenação, falta de coordenação dos membros, se ele tem alteração de sensibilidade, alteração de linguagem, se ele tem disartria, se ele tem algum grau de desatenção, de extinção dos seus sentidos. Com isso, numa pontuação que vai de 0 a 42, quanto maior a pontuação, mais importante é o déficit neurológico desse indivíduo. A gente vai ter aqui o curso de exame físico neurológico e no final a gente vai aprender passo a passo, detalhe por detalhe, de como aplicar a escala NIAID para a gente poder estratificar adequadamente o nosso paciente com a doença mais prevalente do ponto de vista cardiovascular. Qual a hipótese diagnóstica? Acidente vascular encefálico. Quais os diagnósticos diferenciais? Eu tenho que fazer primeiro se é isquêmico hemorrágico. Eu só vou conseguir fazer isso com exame de neuroimagem, com tomografia computadorizada. Mas o que é que eu tenho que ter como diagnóstico diferencial? Será que é um tumor cerebral que cresceu a ponto de comprimir o trato córtico-espinal e causar esse déficit neurológico que só foi ser perceptível agora? É um diagnóstico diferencial que o exame de neuroimagem vai ajudar. Será que é a migrânia, a enxaqueca, que é tão importante que causou um déficit neurológico focal? É possível, não é comum, mas é possível. Hipoglicemia, todo paciente com déficit neurológico agudo e focal, seja ele focal generalizado, você tem que pedir um HGT, um destro, você tem que ver qual a glicemia desse paciente, porque a hipoglicemia é capaz de simular um AVC pelo déficit neurológico focal ou generalizado, agudo. Esse paciente tem alguma história de trauma? Será que ele teve uma síncope? Na síncope, ele caiu, teve um traumatismo crânioencefálico e após o traumatismo ele evoluiu com déficit neurológico agudo? A história vai ajudar a diferenciar esse diagnóstico diferencial. A encefalopatia hipertensiva, pressão muito alta está causando lesão de órgão-alvo. O acidente isquêmico transitório, a encefalopatia metabólica, será que o sódio desse paciente está muito baixo a ponto de causar um déficit neurológico? Será que ele está intoxicado? Será que ele tem um grau de meningoencefalite, de uma infecção das meninges? Tudo isso é diagnóstico diferencial e foi por isso que eu perguntei se ele tinha febre para afastar a meningoencefalite. Por isso que eu pergunto as possíveis medicações para afastar uma intoxicação exógena. Por isso que eu pergunto as comorbidades, porque esse paciente ele pode ter tomado muita metformina e causado uma hipoglicemia. Por isso que eu faço uma anamnese e um exame físico, para
apontar o diagnóstico, a hipótese diagnóstica e o diagnóstico diferencial. Beleza, o que é que a gente vai solicitar de forma direcionada? Eu tracei as hipóteses, tracei o grupo do diagnóstico diferencial e eu vou solicitar exames que vão complementar o meu raciocínio. Eu não vou simplesmente baixar a cabeça e sair escrevendo todos os exames que tem no pronto-socorro. Eu vou justificar porque eu tenho uma probabilidade pré-teste e esse exame vai aumentar ou vai diminuir a probabilidade da minha hipótese diagnóstica. Se eu tenho uma hipótese de acidente vascular cerebral, eu vou solicitar um exame de neuroimagem para ou confirmar o acidente ou diminuir a probabilidade, excluir uma hemorragia. Então, eu vou solicitar uma TC de crânio sem contraste de forma imediata. Estabilizei o paciente, ele vai para a sala de tomografia. Tranquilo. Qual a possibilidade de o paciente ter feito uma fibrilação atrial, gerado um trombo no coração e esse trombo embolizou e foi parar lá na artéria cerebral média? É uma etiologia do mecanismo de um acidente cerebral isquêmico. Então, o que é que eu peço para avaliar se ele tem uma fibrilação atrial? Eu vou solicitar um eletrocardiograma de 12 derivações. Da mesma forma, alguns pacientes possam ter um infarto. Às vezes o infarto é uma apresentação atípica. Ele para de mexer o coração um pouco, gera um trombo, o trombo emboliza. Então, possa ser que eu justifique o pedido da troponina por causa disso. Quero ver o grau de anemia. Será que esse paciente tem uma plaquetopenia? Será que ele tem uma plaquetose? Como é que está o hemograma desse paciente? Vou utilizar medicações que eu preciso saber como é que é a função renal desse paciente. Ureia creatinina. Será que não foi uma hiponatremia, o sódio baixo, que causou esse grau de déficit neurológico? Eu peço sódio e potássio, está justificado. Diagnóstico diferencial. Como é que está o grau de dislipidemia? Eu vou prescrever medicações que vão atuar no colesterol. Mas como é que está no colesterol? Eu posso pedir esses exames. Será que esse paciente sangrou dentro da cabeça porque ele utiliza alguma medicação que afina o sangue? Eu posso pedir o teste, as funções da coagulação, o TP, o TTPA, avaliar o INR desse paciente. A indicação clínica, um acidente vascular encefálico de etiologia a esclarecer. A etiologia da síndrome eu ainda vou investigar. Tranquilo. Solicitei os exames, justificativa. Primeira tomografia, vamos avaliar aqui. Eu vou avaliar, só lembrando que aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo. Aqui é o nariz, a região anterior, aqui é o occipício, a região posterior. Eu tenho um paciente com déficit neurológico agudo à esquerda, em que pela topografia eu acho que é ou de artéria cerebral média, pelo predomínio brachiofacial, ou possa ser de cápsula interna. Vamos observar, isso no hemisfério direito, porque o déficit é à esquerda. Eu vou ver essa tomografia, vou passar aqui bem rápido para saber se tem sangue. Não tem sangue. Quando tem sangue, o sangue se apresenta na cor do osso. Ele é hiperdenso. Beleza. Não tem uma hipodensidade que justifique uma área de isquemia importante, mas se eu fazer uma análise detalhada comparando o hemisfério esquerdo, hemisfério direito e esquerdo, eu vou observar que aqui na topografia da cápsula interna à direita eu tenho uma pequena hipodensidade, que eu não tenho à esquerda. Eu tenho à direita, na região da cápsula interna, na região de hemisfério cerebral direito, que justifica o déficit neurológico à esquerda. Eu fechei o diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico. Beleza. Diante disso, obviamente, eu vou fazer a avaliação inicial. A tomografia não mostrou sangramento, então é um AVC isquêmico. Eu vou ter a conduta de trombólise e de trombectomia mecânica, que não é o foco da nossa discussão. Então a gente considerou aqui que o nosso serviço não é capaz de fazer esses dois tratamentos. Então a gente vai oferecer o suporte clínico. E o suporte clínico é a partir da primeira prescrição. E a primeira prescrição, o que é que eu vou ter que ter cuidado do paciente com AVC? Eu tenho que fazer um controle da pressão arterial, eu tenho que fazer a prevenção de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso. Por quê?
esse paciente está com déficit de força, ele vai ficar acamado, vai ficar imobilizado. O paciente que está imobilizado por muito tempo, ele merece uma anticoagulação profilática. Eu tenho que prevenir de úlceras de pressão. Lá na prescrição, na área dos cuidados, o que é que eu vou colocar para a equipe de saúde ter cuidado para evitar úlcera de pressão? Úlcera de pressão é quando o paciente fica imóvel muito tempo e a parte do saco fica em contato com a cama. Aquilo dá um atrito e causa a úlcera de pressão. Isso piora muito a morbimortalidade do paciente, infecta, causa sepse. Tenho que ter cuidado de temperatura. Ora, o cérebro está passando por um grau de isquemia. Se ocorre hipertemia, o metabolismo cerebral aumenta, ele vai requerer mais oxigênio. Então, tenho que ter cuidado com o controle da temperatura para evitar aumento do metabolismo cerebral, porque vai piorar a isquemia porque o sangue não chega na área afetada. Da mesma forma, o cérebro está passando por um processo de estresse oxidativo. Então, eu tenho que fazer o controle da glicemia muito de forma refinada para evitar hiperglicemia e hipoglicemia, que são fatores que pioram o prognóstico do AVC. Da mesma forma, eu tenho que avaliar se esse paciente consegue deglutir. Da mesma forma que o braço ficou fraco, a musculatura do nervo facial também possa ter sido acometida. Uma vez que foi acometida, ele vai ter dificuldade de engolir. Ou seja, é um principal fator de risco para a pneumonia broncoaspirativa. E vamos lá, vamos fazer a nossa primeira prescrição. Nesse momento, tudo que a gente conversou, você vai baixar esse documento e você vai preencher de acordo com o que você sabe. Depois você dá continuidade e a gente compara e a gente vai ter que ter essa metodologia ativa para fazer o estudo mais adequado. Tranquilo. Como é que a gente pode avaliar essa primeira prescrição? Esse paciente ele vai ficar no setor de estabilização, porque é um paciente potencialmente grave. Eu vou deixar ele no leito 1 e ele vai ser admitido hoje, dia 27 de janeiro de 2022. A data da prescrição também é a data de hoje. Todo paciente no sistema do hospital é identificado por um código. Coloquei o código aqui. Nossa paciente tem 57 anos e se chama Maria Luísa. Beleza. Maria Luísa ela está no primeiro dia de internação hospitalar por um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Ela é hipertensa, diabética, dislipidêmica, sedentária e sobrepeso. Esses são os principais fatores de risco e eu vou anotar isso. Beleza, informação rápida de ser consultada, direta, que vai ajudar o colega a ficar por dentro do caso em que eu estou internando a paciente. A paciente foi admitida por um déficit neurológico agudo, com hemiparesia à esquerda de predomínio brachiofacial, paralisia facial do tipo central e um certo grau de disartria. Já tenho aqui parte do exame físico preenchido, mas a gente vai preencher o exame neurológico. Os passos do exame neurológico. O nível de consciência eu vou estimar pela escala de coma de Glasgow. Ela tem um Glasgow normal. Na avaliação dos nervos cranianos, eu notei uma paralisia facial central à esquerda, com um déficit motor de hemiparesia grau 4, porque ela não vence a resistência de forma adequada, de predomínio brachiofacial. Naquele homúnculo de Penfield, o mais acometido foi a região de braço, membro superior e de face. Por ela ter uma paralisia facial, ela está com certo grau de disartria, a expressão da palavra dela está um pouco prejudicada, mas a sensibilidade está preservada, não tem déficit de coordenação e não tem ataxia de marcha. Tranquilo, o basicão do exame neurológico eu já coloquei. É uma paciente que eu vou ter que fazer a internação. Sempre coloque a conduta do seu paciente, não esqueça disso. Por mais que a conduta seja a mesma mantida do dia anterior, você coloque, aguarde o exame, solicite um novo exame, solicite o parecer de tal especialidade, solicite alguma coisa. Sempre deixe a conduta para o colega poder ficar por dentro do que vai passar no dia seguinte. Vou aguardar os exames laboratoriais que a gente solicitou, que ainda não saiu. Eu só chequei a TC de crânio e foi daí que eu
fechei o diagnóstico. Por enquanto, é só isso. Beleza, e agora vamos para a prescrição propriamente dita. Primeiro item da prescrição, a alimentação desse paciente. Obviamente, a gente tem que decidir primeiramente se o paciente é capaz de deglutir, uma vez que a paralisia facial, seja ela periférica ou central, causa um prejuízo na musculatura da face, assim como acometimento do nervo trigêmeo. Então, ele possa ser que tenha um grau de disfagia pelo mesmo motivo que causou a disartria. Eu vou fazer alguns testes e nessa paciente ela teve o reflexo da tosse e o grau de deglutição preservado. Então, eu vou poder alimentar essa paciente por via oral. Caso contrário, a sonda nasogástrica ou a sonda nasoentérica são duas alternativas de alimentação que alguns pacientes possam ser necessários. Então, eu vou passar a dieta para ela numa consistência inicialmente pastosa, porque ela tem um certo grau de dificuldade, mas os reflexos e a deglutição está preservada. E a consistência dessa dieta é pastosa. Mas existe algum grau de restrição alimentar? Existe. É uma dieta que precisa ser hipossódica, porque ela é hipertensa e eu preciso fazer um controle pressórico adequado. E também tem que ser hipoglicêmica, porque é uma paciente diabética. E além disso, precisa ser hipolipídica, porque é uma paciente com antecedente de colesterol alto que não faz o controle. Então, eu decidi pela consistência da dieta da minha paciente e decidi pelas restrições dos nutrientes que essa paciente precisa. Show de bola! A dieta a gente vai aprender aqui todos os detalhes mais à frente. Beleza. Segundo ponto da prescrição médica. Hidratação, expansão volêmica. Qual o grau que esse paciente está de hidratação ou de desidratação? No meu exame físico, eu constatei que ela está hidratada. Pelos vários sinais, eu concluí que está hidratada. Precisa de soro? Precisa de 3.000 de soro fisiológico no dia? Não precisa, a paciente está hidratada. Preciso fazer uma expansão volêmica imediatamente? Correr 500 de soro aberto? Não precisa, a paciente está hidratada. Preciso fazer uma hidratação de manutenção? Não precisa, a paciente está hidratada e ela é capaz de se alimentar e beber água. Tranquilo. Então, eu vou manter o dispositivo apenas para fazer medicação endovenosa quando for necessária. Eu vou manter o gelco hidratado. Pode mudar um pouco a nomenclatura dos dispositivos, mas a ordem da prescrição ela vai se manter isso na maioria das vezes, na maioria dos serviços, e é o que a gente está treinando aqui. Tranquilo. Quais as medidas terapêuticas para o quadro dessa paciente? Quais são as medicações mais importantes nesse momento? Eu vou passar o ácido acetil salicílico de 100 mg e ela vai tomar um comprimido após o almoço. Isso é uma medida para o quadro de AVC isquêmico, de forma via oral. É uma medida de profilaxia secundária, uma vez que ela já teve um AVC isquêmico. O objetivo agora é evitar um novo AVC isquêmico. Outra medida terapêutica é o uso da estatina para o controle do colesterol. Então, eu vou colocar aqui uma estatina de alta potência, a rosuvastatina, de 40 mg. Ela vai tomar um comprimido à noite, via oral. Ela fazia uso de captopril, um antihipertensivo. Lembra que também é uma medida terapêutica no quadro de AVC isquêmico. É uma medida de suporte clínico. Eu não vou aumentar a dose, mas eu vou colocar uma dose equivalente. Eu vou iniciar com medidas antihipertensivas, claro, respeitando o quanto eu posso baixar de pressão. Mas eu vou utilizar aqui a losartana de 50 mg e eu vou administrar um comprimido de 12 em 12 horas via oral. Então, a dieta está ok, o grau de hidratação, de expansão, de manutenção do acesso periférico está ok. As principais medidas terapêuticas de profilaxia para o novo AVC já estão sendo instituídas: antiagregação plaquetária, estatina para o controle de colesterol, medicação para o controle de pressão. Por enquanto, eu estou satisfeito com as medidas iniciais.
Essa paciente precisa de alguma profilaxia? Precisa de profilaxia para a úlcera gástrica, precisa de profilaxia para a úlcera de estresse, precisa de profilaxia para trombose venosa profunda? São algumas das profilaxias que a gente tem que se perguntar em toda prescrição médica. Qual é a profilaxia que eu vou passar para essa paciente? É uma paciente que vai passar a maior parte do tempo no leito imobilizada. Então eu vou colocar uma anticoagulação profilática. Eu vou passar uma heparina, seja ela heparina não fracionada de baixo peso molecular. No caso aqui eu vou passar enoxaparina, que é uma heparina de baixo peso molecular. É o anticoagulante que vai agir nos fatores de coagulação, diminuindo o grau de coagulação dessa paciente. A ampola de 40 mg é uma dose profilática para uma função renal normal e eu vou administrar uma ampola uma vez ao dia. A administração da enoxaparina ela é subcutânea. Tranquilo. Preciso de mais alguma profilaxia? Medicamentosa, por enquanto, não. Mas será que essa paciente vai sentir dor ou vai sentir vontade de vomitar? Então eu vou colocar os remédios que vão entrar na categoria de remédios se necessários. São os sintomáticos. Quais são? Eu vou colocar um analgésico, por exemplo, a dipirona, que ela vem na apresentação de 500 mg por ml. Eu vou administrar 0,2 ml diluída em 8 ml de água bidestilada até de 6 em 6 horas, se dor ou febre. É uma medicação se necessário. Vou botar aqui a via endovenosa. Vou administrar também um antiemético, por exemplo, a metoclopramida. A apresentação dela é 5 mg por ml. Vou pedir para administrar 2 ml diluída em 18 ml de ABD até de 8 em 8 horas, se vômitos. Beleza, mais uma medicação que vai entrar na nossa categoria da prescrição médica, se necessário. Endovenosa. A gente vai aprender também o porquê eu faço essa diluição de 8 ou 18 ml da medicação. Às vezes é para evitar tromboflebite, às vezes é porque a administração na veia periférica do paciente causa uma irritação, então causa dor. Então toda medicação ela tem que ser administrada sob a forma de uma diluição. Algumas uma diluição maior, outras uma diluição menor. Tranquilo. De medicação terapêutica, eu já instituí. De medicação profilática, eu já instituí. De medicações sintomáticas, eu já instituí. A nutrição está ok e o grau de hidratação ou de manutenção do gélco está ok. Minha paciente ela é diabética, então eu tenho que ter mais cuidado com o controle glicêmico dela. Aqui eu vou pedir para avaliar a glicemia capilar, que no meu serviço chama de HGT, alguns chamam de destro. Então eu vou avaliar o HGT antes do café da manhã, do almoço e do jantar. A avaliação é com a glicemia capilar. Caso o HGT dê muito alto antes do café da manhã, no nosso serviço tem o serviço de protocolo de insulina. A gente vai detalhar um pouco em outro momento, mas a gente coloca fazer a insulina regular, de ação rápida, conforme protocolo. Essa insulina é administrada na forma subcutânea. Caso essa paciente tenha uma hipoglicemia, na hora de verificar o HGT, ela tem uma glicemia menor, do ponto de vista que se torne sintomática. Então eu vou já deixar prescrito uma glicose de 50%. Eu vou fazer 4 ampolas, fazer 40 ml de glicose, diluída em mais 40 ml de ABD, e eu vou fazer se o HGT der menor que 70 mg por decilitro. Essa administração é na forma endovenosa. É mais uma medicação sintomática se o paciente cursar com hipoglicemia. Se ele cursar com hiperglicemia, o que é que vai corrigir a glicemia? A insulina regular. Isso são na categoria dos cuidados na prescrição médica. Mais alguns cuidados eu preciso ter? Preciso. Eu quero que seja monitorizada de forma contínua com um monitor cardíaco, mais pressão arterial não invasiva, porque eu preciso ter o controle pressórico adequado dessa paciente.
E eu ainda preciso da oximetria de pulso. Eu quero deixar um paciente que é potencialmente grave monitorizado. O que é que mais eu tenho na seção de cuidados? É uma paciente que está suscetível à úlcera de pressão, porque ela vai ficar imobilizada. Como é que eu faço isso de forma não farmacológica para evitar? Eu vou orientar que a equipe ajude a paciente a fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Para quê? Para que a região sacral não atrite contra o colchão da cama de forma contínua. O paciente vira para um lado, vira de decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral. De acordo com o tempo, a equipe vai orientar essa mudança. É uma medida não farmacológica para prevenção de úlcera sacral. Além disso, preciso ter mais algum cuidado? É uma paciente que precisa de um acompanhamento com quem? Com o serviço de fonoaudiologia. Por quê? Porque até nesse momento agudo ela tem um certo grau de disfagia pelo mesmo motivo da disartria. Então ela precisa ser avaliada pela equipe multidisciplinar. É o nosso caso, a médico, é a enfermeira, é a assistente social, é o serviço de fonoaudiologia, e isso é obrigação do médico fazer a comunicação da equipe. É deixar no prontuário médico como ela vai ser acompanhada no serviço de saúde. Então eu estou dizendo aqui que o serviço de fonoaudiologia vai acompanhar a nossa paciente. Além disso, a paciente está com déficit motor, talvez que seja permanente. A gente precisa trabalhar agora a reabilitação precoce dessa paciente. De que forma? Eu preciso deixar prescrito que a equipe de fisioterapia venha e faça uma fisioterapia motora conforme necessidade da paciente. A equipe vem, avalia e vê se precisa fazer 2, 3, 4, 5 vezes o dia para trabalhar a reabilitação dessa paciente. A dieta está instituída de acordo com a consistência e a restrição adequadas para o meu paciente. Não precisa de expansão nem de hidratação endovenosa de manutenção, porque ela é capaz de se alimentar por conta própria e ela está hidratada. Instituir medidas terapêuticas de controle da pressão, antiagregação plaquetária e controle do colesterol, para evitar profilaxia secundária. Mediquei com as profilaxia, no caso aqui, profilaxia de trombose venosa profunda, porque é uma paciente que vai estar imóvel no leito por mais de 50% do tempo do dia. Avaliei os sintomáticos, fiz o controle do HGT, da glicemia da minha paciente, tanto para menos, administrando glicose 50%, quanto para mais, corrigindo com a insulina regular. Vou monitorizar essa paciente porque eu preciso ela estável. Vou orientar a mudança de decúbito na forma de prevenção não farmacológica da úlcera de decúbito e vou fazer o acompanhamento com a fonoaudiologia e com a fisioterapia. Por fim, eu posso colocar aqui que a equipe vai anotar os sinais vitais e realizar cuidados gerais de limpeza, de higiene, de orientação, sinais vitais no prontuário médico anotado por parte da equipe de enfermagem. Então ela vai fazer esses cuidados que faz parte da equipe como um todo. Tranquilo. Para a prescrição inicial de um paciente com AVC, nesse nosso esquema que a gente viu hoje, nesse nosso caso clínico, a gente tem uma prescrição inicialmente de forma adequada. Ela vai ser feito ajuste de acordo com a necessidade, porque essa paciente ela é reavaliada a cada momento, e no dia seguinte a equipe responsável pela evolução médica também vai fazer as correções necessárias, os ajustes necessários das medicações. Então eu tenho aqui uma prescrição adequada que você vai utilizar como modelo, obviamente individualizando caso a caso. Mas qual é o basicão? Nutrição, hidratação, medicações terapêuticas fixas, profilaxias farmacológicas, sintomáticos, controle da glicemia, cuidados gerais e medidas de monitorização, os acompanhamentos que a paciente vai fazer e o cuidado da equipe de forma toda, tanto de forma de cuidado de higiene, de alimentação, anotação dos sinais vitais. Eu tenho aqui então um modelo de prescrição que a gente precisa treinar e precisa avaliar item a item, indicações e contraindicações, para assim a gente fazer um internato mais adequado
e fazer as nossas evoluções cada vez mais adequadas. Espero que tenha ficado claro, eu espero que você esteja gostando e a gente precisa do feedback. Aqui é só uma visão para você, graduando, você interno, aperfeiçoar a sua prática clínica e não chegar lá na hora da prática com muitas dúvidas de algo que realmente a faculdade não vai te ensinar e você pode sofrer um pouco para aprender. Então eu estou te ajudando nessa jornada aqui para a gente poder aproveitar a prática de forma mais eficiente, aprendendo cada vez mais e ser um estudante, um interno, um médico de excelência. Estou disponível para tirar qualquer dúvida e até a próxima.